Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, nesta quinta-feira da 32ª semana do tempo comum, a igreja nos traz no evangelho de hoje uma passagem muito interessante extraída de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25, onde os fariseus vão fazer uma pergunta para Jesus. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós devemos sempre observar de quem vem a pergunta. Porque uma coisa que você vai perceber quando você começar a fazer a leitura da Bíblia, quando você começar a se aprofundar nos textos do Evangelho, é que a resposta que Jesus dava não dependia da pergunta, dependia da pessoa que perguntava. Quando os discípulos perguntavam, Jesus respondia de um jeito. Quando a multidão perguntava, Jesus respondia de outro jeito. E quando os fariseus perguntavam, Jesus respondia de uma terceira maneira para mostrar: a resposta não depende da pergunta. A resposta depende de quem está perguntando. Amém? E os fariseus aqui vão fazer uma pergunta bastante capciosa para Jesus. Eles perguntam: quando chegaria o reino de Deus? Quando, como nós sabemos, se refere a tempo. Então eles queriam saber em que tempo, em que data chegaria o reino de Deus. E Jesus respondeu para eles de uma maneira mais misteriosa ainda, dizendo: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está ali, está aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Essa frase de Jesus, ela resume praticamente todo o Novo Testamento e toda a mensagem do Evangelho. O reino de Deus está entre vós. Vamos repetir essa frase? Essa é uma frase que, se nós fôssemos aprofundar nela, a gente teria assunto para ficar aqui até 2 horas da manhã conversando. De tão profunda, de tão, poderíamos assim dizer, abrangente, e de tantas coisas que trazem embutidas dentro dessas palavras. A primeira coisa que merece a nossa atenção é a expressão o reino de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, vou dizer para você, uma grave falha das nossas catequeses, uma grave falha que os nossos catequistas cometem, mas não só os catequistas, nós padres cometemos. E essa falha, ela vai se estendendo por toda a igreja, de maneira que é difícil você encontrar um católico que saiba explicar o que é o reino de Deus.
Mas é interessante você observar que o reino de Deus era o assunto principal de Jesus. Mais do que falar de perdão, mais do que falar de amor, mais do que falar de conversão, mais do que falar de salvação, o assunto principal de Jesus era esse, o reino de Deus. E às vezes me assusta pensar que a grande maioria de nós católicos nem sabemos ao certo o que é o reino de Deus. Eu tenho certeza, se você saísse pelas ruas de Santos Reis, desse bairro, pelas ruas dessa paróquia, e não só dessa paróquia, se você saísse no centro de Montes Claros e perguntasse: ei, você, vem cá, você é católico? Sim, sou católico. Então me fala uma coisa, o que é o reino de Deus? Muitos iriam ficar sem saber responder. E muitos talvez iriam responder de uma maneira imperfeita, inapropriada, superficial, ou talvez até equivocada. O primeiro equívoco que a gente comete é de confundir o reino de Deus com o céu. Reino de Deus não é céu. Amém, pessoal? Por que reino de Deus não é céu? Por causa da frase de Jesus. Quando Jesus disse: o reino de Deus está entre vós, Jesus não estava falando do céu. Porque na verdade o céu não está no meio de nós. Então o reino de Deus é outra coisa. Às vezes a gente percebe, quando o padre vai participar de celebrações de sétimo dia, encomendação, ou mesmo num velório, é comum a gente ouvir falar assim: fulano foi para o reino de Deus. E a gente aceita com naturalidade, como se reino de Deus fosse sinônimo de céu. De novo, eu te digo, reino de Deus é diferente de céu. O céu, você vai depois que você morre. O reino de Deus não precisa de você morrer para você ir. Aí você já percebe que céu e reino de Deus são duas coisas diferentes. Outro equívoco que a gente comete é de achar que o reino de Deus é um lugar. E o reino de Deus não é um lugar. Isso talvez até dificulte na nossa cabeça a compreensão desse termo, porque nós estamos acostumados com coisas muito concretas. A gente gosta de saber o lugar das coisas. Então, bairro Santos Reis tem o lugar no mapa. Centro de Montes Claros tem um lugar no mapa. Se você entrar no GPS, você vai encontrar o centro de Montes Claros. A cidade de Montes Claros é um lugar, você encontra no mapa. Mas o reino de Deus você não encontra no mapa, porque não é um lugar. Ué, padre, se o reino de Deus não é um lugar, ele está onde? Ele está no meio de nós. Não precisa morrer para participar do reino de Deus. Você não precisa, como diz Dona Maria, bater as botas para entrar no reino de Deus. Aí você diz: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois então pare, pense. O reino de Deus é um dos assuntos principais do cristianismo.
O reino de Deus é um dos assuntos que mais nós deveríamos abordar nas missas, nas catequeses com as crianças, com os adolescentes, jovens e adultos, porque toda a Bíblia e particularmente todo o Evangelho carrega essa mensagem: o reino de Deus chegou. Mas o que é o reino de Deus então, Padre? O reino de Deus, se nós pudéssemos utilizar uma expressão resumidamente, para encurtar nosso tempo, eu queria que você gravasse assim: o reino de Deus é a presença de Deus. O que é o reino de Deus? Aí você começa a perceber que reino de Deus é diferente de céu. Porque o céu é a morada de Deus. Mas nós sabemos, Deus é onipresente. Ele mora no céu, mas Ele consegue estar presente em qualquer lugar. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só ler o Salmo 138. Se subo ao céu ou se me encontro no abismo, eu sei, tu lá estás. Se a presença de Deus está no meio de nós, então o reino de Deus está também. Veja que na missa, o padre fala direto, insinuando que o reino de Deus está aqui. Quer ver quando o padre diz: o Senhor esteja convosco? Já parou para pensar que quando você diz o Senhor está no meio de nós, você está dizendo o reino de Deus está aqui? Tanto, meus irmãos, minhas irmãs, que por muito tempo se acreditava que a igreja era o reino de Deus. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como se diz reino de Deus em grego? Se diz basileia tuteu. Basileia é a palavra que deu origem à basílica. E basílica significa o lugar onde Deus está presente. Mas veja, o reino de Deus não é só Deus presente. O reino de Deus é Deus reinando. Porque veja, Deus pode estar presente em um lugar, Deus pode estar presente no meio de nós, mas talvez Deus não está reinando no meio de nós. Se, por exemplo, você mora na sua casa com sua família, Deus pode estar lá na sua casa. Quem crê que Deus está na sua casa, lá dentro da sua casa com você, diga amém. Agora, o reino de Deus está na sua casa? Depende. Porque para o reino de Deus acontecer, Deus precisa reinar. De maneira que se na sua casa, todos os dias tem briga, se na sua casa, todos os dias tem acusação, tem gente de mal um do outro, na sua casa os seus irmãos têm inveja de você, você tem inveja dos seus irmãos, na sua casa é uma disputa doida por causa de herança, Deus pode até estar ali. Mas como as pessoas que estão ali estão vivendo o que Deus não gosta, o que Deus não aprova, o que Deus não quer para a nossa vida, então Ele não está reinando. Quem está reinando é o príncipe desse mundo. O reino de Deus não é o lugar. O reino de Deus é a situação onde Deus reina.
e a sua presença se faz real. Se, por exemplo, na sua casa existe o perdão, você é casado, você respeita a sua esposa te respeita. Você tem filhos, os seus filhos respeitam os pais. Você vive em harmonia dentro da sua casa, você faz orações dentro da sua casa. As pessoas chegam na sua casa, elas sentem uma paz. A sua casa, ali na sua casa, o reino de Deus está presente. Quem está conseguindo entender, diga amém. Jesus quis mostrar isso para os fariseus, porque os fariseus achavam que o reino de Deus, ele viria de uma maneira ostensiva. E Jesus disse não. O reino de Deus, ele acontece de uma maneira muito sutil, muito silenciosa. Ele acontece dentro do seu coração. É por isso que hoje se critica muito a teologia da libertação, porque a teologia da libertação prega que o reino de Deus é dar comida para quem está com fome, é dar roupa para quem está nu. E Jesus diz não. O apóstolo Paulo diz não. Em uma de suas cartas, Paulo diz: o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E Jesus vem dizer: o reino de Deus não começa com bens materiais. O reino de Deus não começa quando você dá um prato de comida para quem está com fome, quando você dá uma roupa para quem está nu, quando você dá abrigo para quem mora na rua. O reino de Deus começa quando você converte o seu coração. Quando você abandona o pecado e você começa a entrar em um clima onde você se sente naturalmente levado a fazer o que Deus gosta e a deixar de fazer o que Deus não gosta. De maneira que você pode dar comida para os pobres, mas se você não tiver o coração convertido, o reino de Deus não aconteceu ali naquele gesto. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse para os pobres, se eu não tivesse amor. E nós poderíamos entender o amor como a expressão do reino de Deus. Se o reino de Deus não estiver dentro de mim, isso de nada valeria. Meu irmão, minha irmã, a igreja existe para isso. E é bom que você saiba, o primeiro objetivo da igreja não é ensinar você como ir para o céu. O primeiro objetivo da igreja é ensinar você como permitir que o reino de Deus aconteça ao seu redor. Ô padre, como eu posso fazer para que o reino de Deus aconteça ao meu redor? É só você fazer o que Deus gosta e você não fazer o que Deus não gosta. Ou como dizia o padre Zezinho, é só você amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Se você conseguir isso, o reino de Deus estará dentro do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.